Olá, pessoas. Começamos mais um episódio de Singular Universal. Comigo, com o Titi, só nós dois conversando sobre um tema. Vai ser bem bacana, vai ser bem fluido. A gente vai conversar sobre algo que causa muita dúvida, muita mistificação, muito mal entendido. Apesar de a gente conversar de uma certa forma, de maneira geral, é interessante que quando a gente pergunta esse tema a outras pessoas gera muito mal entendido, que é o que é terapia? Para quem serve? Para quê? Hoje no Globo Repórter, né? Então a gente precisa pensar nessa situação, em como desmistificar isso, em como a gente conversar de maneira mais aberta a esse respeito, sem que pareça algo ah, no preconceito da nossa sociedade, achando que terapia é coisa para louco. Por mais que existam informações hoje em dia, por mais que o acesso está mais tranquilo a esse respeito, ainda há piada sobre CAPS, ainda há piada sobre saúde mental das pessoas e assim por diante. E quando você fala para alguém que simplesmente faça terapia, porque, querendo ou não, é um autoconhecimento também e facilita muito a vida, não transforma tudo, mas nos transforma para ajudar a transformar a nossa própria vida. eh, essas pessoas normalmente se assustam de uma maneira geral. Enfim, dê a graça, meu amigo Tiago. Titi, manda oi para todo mundo antes de tudo. Olá, queridos ouvintes e queridas ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. E quando nós dois estávamos conversando sobre esse tema, a gente teve esse cuidado de não cair, apesar de existir ali uma mistificação sobre a psicoterapia hoje, de não cair numa outra mistificação, que seria dar uma espécie de manual, uma espécie de resposta. E como bons seguidores de leituras e de filosofias existenciais, é importante começar com uma pergunta, né? Eu acho que fazer esse gesto, né, esse gesto tão original, nós, enquanto seres humanos, que é a interrogação, se perguntar: "Manual de psicoterapia? O que que é isso?", né? A gente dá conta de fazer isso? A gente consegue responder a tudo isso? Acredito que o episódio de hoje é a gente tentando responder essa pergunta e nunca esgotando, porque o gostoso da pergunta não é solucionar ela por completo, mas é fazer com que a gente consiga viver ela aos poucos no nosso dia a dia, né. E o interessante disso tudo é que nós, além de psicólogos, somos também. Hoje em dia, não estou fazendo terapia, mas a gente conversa também no papel de paciente, né? Não tem essa dupla nessa situação, né? Tanto Sim. da questão de conversar enquanto profissionais, tentar delinear um pensamento que faça sentido, mas também compartilhar um pouco das experiências enquanto paciente, né? Para ver se realmente tudo aquilo que a gente fala a respeito da teoria, vamos dizer assim, bate com a nossa experiência enquanto paciente, né. Uhum. Cara, a tua fala me fez lembrar de uma parte do livro do Caligares, que é o Cartas a um Jovem Terapeuta. Ele Caligari. menciona Caligari, ah, é verdade, é Isso. verdade. Em que ele coloca, assim, de que o psicoterapeuta, ele precisa entender na pele aquilo que ele está divulgando como ofício, ele precisa ter vivido essa transformação de si antes de publicizar isso como um ofício. Não tem como a gente ser psicoterapeuta sem ter antes atravessado um caminho de análise ou de psicoterapia, nesse sentido. A gente sabe que tem, né, até porque Sim. não é todo mundo que é psicólogo que infelizmente, principalmente em começo de carreira ou antes um pouco disso, tem condição de fazer terapia, né. Mas o ideal, vamos pensar assim, pelo menos nesse momento pensando, o ideal ou o preferível é que se faça terapia antes de ser psicólogo ou que seja concomitante, né? Mas eu tô tratando do psicoterapeuta, Sim, sim. né, porque psicólogo não tem a ver apenas com psicoterapeuta. Então pensando nesse desmembramento Mostra a da diferença. Então mostra para nós qual que é a diferença entre psicoterapeuta e psicólogo. Até porque existe, querendo ou não, terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, né? Às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa misturada e não é. uhum. Diferencia para nós, por favor. Geralmente o terapeuta, ele é alguém de alguma ciência que venha a ser um tratamento, um cuidado que é complementar.
Então, o terapeuta, ele pode ser desde do massoterapeuta até pessoas que trabalham com óleos essenciais, pessoas que trabalham de outras ordens. O psicoterapeuta é uma das possibilidades de atuação do psicólogo. Hoje em dia, a gente não está só na clínica, a gente está na gestão pública, a gente está na organização, no hospital, na escola, desempenhando inúmeros papéis que não são psicoterapêuticos. No sentido de que a gente não faz clínica ali, a gente pensa numa psicologia que é institucional, que é social. Agora, quando a gente vai falar de psicoterapeuta, a gente está falando de alguém que daí pode ser tanto o clássico entre quatro paredes, pode ser aquele também que faz a clínica de rua, a pessoa que atende o sujeito em locos, no lugar onde a pessoa está, a pessoa que faz clínica ampliada, muito comum em hospitais, de atender o sujeito no leito, mas a gente está pensando num sujeito que possui a técnica da clínica para conseguir fazer esse desdobramento na prática e na vida desse sujeito. Por isso que eu lembrei do Caligares, porque ser psicoterapeuta, em específico, eh, requer que a gente tenha atravessado esse processo de psicoterapia. É muito difícil você ser psicoterapeuta, bancar isso, sem nunca ter vivido isso. Acho justíssimo. E é interessante. Primeiro, obrigado por ter feito essa diferenciação, né? Porque fica realmente no imaginário de todo mundo, né? Que é tudo misturado. Isso faz muito sentido, até mesmo nesse ponto que você amplia a nossa atuação como psicólogo, né? Isso é muito importante, porque nós temos as ferramentas, os dispositivos sociais, que infelizmente muita gente faz piada hoje em dia, né? Que são os CAPs, CAPSI, CAPS-AD e assim por diante, assim como outras possibilidades, né? Mas enfim, pensando nisso, vamos começar mais ou menos o nosso roteirinho para a gente não se perder tanto, que senão a gente começa devagar. E é um assunto que dá bastante plano para manga. As próprias perguntas vão cheirar outras coisas, inclusive depois eu puxo um pouco desse começo. Mas eu falei, não, eu não vou começar a puxar isso agora, senão a gente vai atropelar tudo, né? Mas eu vou me colocar no papel assim. Eu quero fazer terapia. Sou leigo, né? E tem esses preconceitos ou essas dúvidas geradas pelos preconceitos que a gente ouve no senso comum. Como devo proceder? Pois é, pois é. Eu eu tenho uma pista, você tem uma pista? Eu tenho uma pista. Manda. A minha pista é: acredito que assim, ó, como todo serviço de saúde, e daí colocar psicoterapia é uma atuação do psicólogo visando o quê? Saúde. Ponto. Alguns vão falar, saúde mental, ou outros, saúde coletiva. Começo de conversa, Uhum. saúde. Como todo serviço de saúde, é muito importante que a gente verifique esses dados, seja num conselho específico, daí temos o Conselho Federal de Psicologia, site, tem o site, tem lá, CFP, inclusive né? o CFP, inclusive a gente também tem em cada cidade, você tem as clínicas escolas, que são aqueles lugares em que as universidades que têm o curso de psicologia obrigatoriamente fornecem esse espaço em que estagiários do último e penúltimo período fazem estágio de clínica obrigatório. Que o que a gente chama de valor social, que significa um valor reduzido ou 10% da renda desse sujeito. No Isso é caso uma aqui, no caso aqui da Unisul, onde eu me formei, a clínica é gratuita, né? olha que legal! A clínica nossa aqui é gratuita, se eu não me engano, aí eu vou chutar porque eu tenho uma amiga, a Roberta, que a gente conhece, quem faz Sim, lá a clínica também, se eu não me engano, salvo engano, beijo, beijo, Roberto, beijo, beijo, Roberto. Beta, salvo engano, é também gratuita. Mas assim, vou afirmar da Unisul, a Unisul é de graça, tanto a questão da participação de psicoterapia individual, ah, vamos dizer assim, as psicoterapias individuais, elas passam tanto como que é? Por plantão e entrevista. Tem um nome específico, mas é mais pelo o primeiro treino, digamos assim, do aluno. Às vezes passa por um psicodiagnóstico também, mas também pode participar de grupos, ou seja, sempre gratuitos. Todo começo de semestre, o pessoal da secretaria responsável na faculdade entra em contato com os interessados para ambas as partes.
Nossa, que bacana. Aqui em Toledo, a gente tem a Unipar, a clínica está em construção, mas eu sei que em Moarama a clínica da Unipar é 10%, e a Hum. clínica da PUC, aqui também é um valor simbólico, é um valor bem simbólico. Então, o que torna mais acessível, né? Então, assim, tem esses espaços que geralmente é, não é- deveria ser melhor divulgado. Aqui em Toledo é bem divulgado, mas eu sei que isso não é uma realidade geral de todas as cidades, infelizmente. Além disso, pensando no CFP como um canal interessante de você perceber lá o que que é psicoterapia, legislação e também essa questão das universidades, pode ser um pouco duvidoso, mas é um espaço que a gente está o tempo inteiro, que é a própria rede social, a própria maneira de encontrar psicólogos. Tanto é que eu já Duvidoso tive. por quê? Duvidoso por quê? Para não deixar passar isso, que é interessante, é polêmico, mas duvidoso por quê? Porque a gente sabe que temos profissionais que não necessariamente possuem aquele currículo que eles vendem, né? Aquela qualificação específica. No entanto, possuem a fama, possuem toda uma publicidade para angariar pacientes, E é um né? ponto Já tive. interessante você fa e é um ponto interessante você falar nisso, né, e eu acrescento, é que nem todo mundo que faz um bom conteúdo na internet, possivelmente é um bom terapeuta, ou um psicoterapeuta, ou qualquer coisa que o valha, né. Porque a gente consegue criar conteúdo, ensaiar o conteúdo muito bonito com edição. Mas é um ponto que talvez eu me adianto, mas a gente pode voltar a isso em outro ponto, em outra situação, pelo menos para mim, como eu levo a minha clínica, como eu vou me desenvolvendo como psicólogo, apesar de estudar bastante, de estudar ali o existencialismo, de estudar várias outras vertentes, literaturas e assim por diante, eu me preocupo inicialmente, acho que você também é dessa forma, me preocupo inicialmente com o acolhimento do paciente. Eu preciso, metaforicamente, vou colocar dessa forma, abraçar o paciente para que esse paciente ou essa paciente consiga se sentir minimamente à vontade para trazer, como eu vou dizer, a sua história, a sua intimidade, as suas dores, as suas felicidades, o que quiser compartilhar conosco ali dentro, né? É isso aí, é isso aí. E é aquilo. Fazer conteúdo para a internet não é uma disciplina que faz parte da matriz curricular do curso de psicologia. A gente está falando de uma situação nossa, pós-moderna e selvagem, de que a gente está tendo que nos promover e compartilhar informação sobre o nosso ofício para que a gente sobreviva enquanto trabalhador, né? Então, isso é uma outra camada. Então, assim, a rede social ela é ótima para a gente conseguir encontrar profissionais excelentes, mas ela também tem ela tem as suas armadilhas, porque infelizmente ainda existem pessoas que colocam lá, né, psicoterapeuta e tal, mas não tem, por exemplo, o CRP ali, um O que é o númerozinho. CRP? Fala para nós. Que é muito importante isso, né? Até existe Uhum. toda a briga de categoria. A gente está tentando fazer com que a psicoterapia seja unicamente dos psicólogos, né? E tem esse Uhum. CRP. Explica para nós o que é esse CRP, que é um dos pontos, acho que mais procedentes, mais importantes de você prestar atenção quando estiver se identificando com um possível profissional, né? Exato. O CRP, ele, quando a gente pensa na sigla, é Conselho Regional de Psicologia. Eles vão dar, assim que esse sujeito finaliza a formação em psicologia, uma credencial, que são números, que nada mais é do que códigos, nada mais são do que códigos que certificam que esse sujeito está afiliado ao Conselho Federal de Psicologia e ele está regulamentado a exercer o ofício de psicólogo. Então, assim, não é apenas para psicoterapeutas, mas para psicólogos em geral, seja aquele da organização, do hospital, da escola, e daí do nosso lindo leque de possibilidades, e em especial o psicoterapeuta. Então, é um bom filtro. Tanto é que é aconselhável que, se nós somos psicólogos e nós trabalhamos nas redes sociais, informar ali o númerozinho do CRP. Ou seja, só pode exercer a função de psicólogo quem tiver o CRP ativo. Isso aí, isso aí. Isso é bastante importante. E, sucintamente, porque é um assunto que talvez abra mais, para a gente também não sair muito do escopo do que é terapia de maneira geral, né? Aham.
como que o porquê, né? Como o porquê é necessário a gente estar registrado num conselho de psicologia? Qual a vantagem assim para quem está nos procurando, não só para profissional, porque daí talvez seja um outro papo, mas para quem está procurando, né? Ah, ok, mas o Joãozinho que é terapeuta não pode ser terapeuta? Ele pode ser terapeuta, mas não pode ser psicólogo. Mas o porquê não pode ser psicólogo, né? É só o número que basta? Uhum. Perfeito, perfeito. Inclusive, você não falou suas pistas dos critérios de como procurar um bom psicoterapeuta, Sr. Golden. Eu quero te ouvir também. Eu Mas, assino embaixo o seu, tá? Eu tô gostando do que você tá dizendo, por isso que eu tô te é, provocando. O tá meu, o bom. meu, o meu é mais freestyle, né? Eu confesso, assim, eu faço meia culpa, que toda essa procura, quando dessa segunda vez que eu fiz, beijo, Vitória, que eu fiz a terapia, eu procurei com Paula, que é nossa amiga, que foi professora, enfim, supervisora e assim por diante. Então eu peguei ah, uma informação direcionada, né? Uma informação muito importante. Mas se eu não me engano, quando eu fiz, agora também faz muito tempo, faz mais de 10 anos, quando a anterior a esta. Enfim, aqui a cabeça está mil tentando procurar. Mas eu acho que não foi tão assim, até porque há mais de 10 anos eu não era psicólogo. Eu era Sim, simplesmente esse leigo que está nos ouvindo, sim. né? Então eu acho que eu pedi informação das. Aliás, 10 anos não. Anterior a essa que eu fiz numa associação aqui em Floripa, que ele não era de psicólogo, eu não fui atendido por um psicólogo. Eu Olha fui só. atendido por uma terapeuta que estava em formação, né? Tanto assim, eram 3 meses de terapia, e depois 3 meses, 12 sessões, alguma coisa do tipo, e depois disso teria que partir para o particular ou iniciar com um novo, Uhum. sabe? Então, assim, aqui eu já posso dizer que eu fui um pouco mais direcionado, né? Mas acho que lá, quando eu era bem mais leigo a esse respeito e queria fazer terapia, foi mais freestyle mesmo, eu confesso. Faço essa meia culpa. Uhum. Hoje eu não recomendo para ninguém como profissional falando, mas não foi freestyle. Cara, que maravilhoso. A gente estava falando do número, do número, O do número, número. é só o número? Basta um número que eu viro psicólogo? Como eu consigo? Como que é? Como que eu chego a isso? Eu me formo. Aí eu vou lá, tem o número. Mas o porquê desse número? O que vale esse número? Vamos lá. Como todo conselho, a gente vai pensar que o que que é o número? Eu vou ter que lançar uma palavrinha, que é a palavrinha que você já citou hoje, que é a palavrinha dispositivo. Só que o sentido é é dispositivo disciplinar. O que significa isso? Geralmente, um número, ele se refere ao nosso lugar enquanto profissional nos olhos desse conselho. Então, para que que serve um conselho? Para fiscalizar o serviço de quem é afiliado a este conselho, no caso, os psicólogos. Uma vez que a gente tem psicólogos que estão com o CRP ativo, as práticas desses profissionais são supervisionadas, fiscalizadas pelos conselhos federais, né? Geralmente pelos conselheiros que estão ali responsáveis por aquele estado, por aquele município, e daí sucessivamente. Para que isso também garante uma certa segurança para o paciente ou cliente ou analisando, depende Da da abordagem. configuração, né, da abordagem. É que existe ali um parâmetro ético que vai dar suporte para esse cliente. Se esse psicoterapeuta está de fato no seu SRP ativo, ele tem que valer sigilo, acolhimento, cuidado e toda compromisso social, toda a ordem de princípios fundamentais do Conselho Federal de Psicologia. Deixa eu pegar esse gancho que você deu. Você citou 3 ou 4 palavrinhas, é muito importante, que até tinha colocado nas perguntas, né? Isso tudo, a terapia em si, vou colocar facilitar dessa forma, né? A terapia em si é sustentada nisto? Ética, compromisso, sigilo, como que funciona? Até porque muita gente imagina assim: eu vou fazer terapia, não me sinto seguro porque inicialmente é um desconhecido, eu não sei o caráter dessa pessoa, apesar de ser um profissional que tem o CRP ativo, né? Como que funciona isso? Acho que é uma das coisas mais importantes de falar.
E até porque a gente sabe o quanto a gente tem desaprendido a ter contato com o outro, né, amigo. Então, assim, a gente tá muito acostumado a ter contato com avatares, e daí beijo, Thaís, falou sobre isso no episódio de ansiedade. Nosso A segundo gente episódio. A no segundo angústia nossa de episódio, cada dia. né, a gente tá muito acostumado a se relacionar com avatares que a gente cria, com ferramentas técnicas, das redes sociais o tempo todo. Agora, corpo a corpo, olho no olho, tá ficando um pouco mais escasso. É, Nesse e o olho a olho sentido. também pode ser aqui no virtual, né, acho estende para os 2 casos, né, tanto Aham. pessoalmente quanto online, né, mas ainda não é um avatar. Ainda Eh no avatar. Mas daí uma problemática do online que a gente pode debruçar depois há momentos em que eu olho para o psicoterapeuta, mas há momentos em que eu me olho olhando para o psicoterapeuta, que tanto que também tan é um é, desdobramento do nosso tempo. justo. Eu só fazer um pequeno adendo antes de continuar, não na terapia em si, porque na terapia, quando eu estou atendendo, dificilmente eu olho para mim, sabe? Eu estou ali prestando atenção, até porque eu anoto bastante, né? Mas é um exercício muito difícil de se fazer, não se olhar na tela. Tanto que, às vezes, na nossa aula do NuCaf, eu tirei o meu avatar, a minha tela de vídeo. Eu não me sinto na aula. É muito interessante isso, né? Mas foi só um adendo, porque é uma coisa, só assim, complementando com um exemplo disso que você está dizendo, né? É uma característica dos nossos tempos. Sim, sim, inclusive beijo no CAF, a Beijo no nossa, cara. Nos né. patrocine. Eu duvido, mas vamos, vai que, né, Ah, vai que. vai que. Vai Ó, ó, que. mas vamos lá, então a gente tem essa questão, né. Bom, o CRP ele é definitivo? Acredito que não. Tem mais coisa que a gente tem que pensar para se vin Volta um pouquinho da pergunta que eu fiz. É porque hum, senão a gente vai passar. A questão da ética, do sigilo, do compromisso uhum, social na uhum, clínica. uhum. Acho que é um ponto crucial para as pessoas ouvirem a esse respeito. Claro, mas é porque você tinha falado, tipo assim: "Tá, mas ter só o CRP resolve?" Ah, tá. Não, porque eu fiz esse recorte porque, assim, para não ficar muito distante e ter que votar nisso, porque daí a gente pode votar no CRP, sabe? Só porque você já tocou nesse assunto. Sim. Ó, sim, e ao mesmo tempo não. Vamos lá, Se por que explique. que não, exato, tô todo dessa explicação hoje. Eh, Porque sigilo não tem como a gente iniciar um processo psicoterapêutico sem sigilo, senão vira uma bela de uma fofoca compartilhada. E é aquela coisa, né, a gente tá sendo a gente tá demonizando a fofoca, não, a fofoca ela edifica relações, inclusive muitas amizades nascem da fofoca, né. A Inclusive gente não beijo para faz os meus isso. amigos. Então assim, não, mas aí é que tá, a fofoca ela é uma categoria existencial, literalmente a gente vive isso em relações de amizade. E o psicoterapeuta não é um amigo. Ele não tá ali para ser amigo, ele tá ali para ser um belo de um companheiro de viagem, que vai ali junto contigo, caminhar um caminho que é totalmente do sujeito. Caminhar junto, no caso, né, porque ele não caminha pelo, mas ele caminha com. Então Nós tem essa questão. de mãos dadas andando pelo caminho e auxiliando o paciente a filtrar melhor o singular universal de si O próprio, né? singular. O passo que é singular, mas a estrada que é universal. Boa, Isso também, ótima, né. ótimo. Mas tá, então nesse sentido a gente pode pensar que, cara, o sigilo ele é um contraponto da fofoca, ele é um contraponto, da relação, daí é uma relação terapêutica, não de amizade. A ética, ela também tá um pouquinho vinculada ali com o código, sim, temos um código, a gente precisa refletir e se basear nele, mas também tá muito vinculado com a postura do sujeito. Como assim? Talvez a palavra caráter, né, ela ajuda muito naquele momento que a gente tá puto com alguém, a gente fala que alguém foi mau caráter. Geralmente estou falando que essa pessoa não correspondeu aos meus desejos e estou muito frustrado. Geralmente é isso, né. Mas assim, a ideia da ética é que o psicólogo não tá ali por ele, Tá ele por tá quem? ali pelo outro. Ah, Fazer psicoterapia, ser psicoterapeuta, é se dirigir ao outro, não a mim mesmo, senão vira um monólogo. E cara, é muito louco porque
não é raro a gente ouvir, paciente, cliente falar assim: "Meu, fui lá, o cara fica falando o tempo todo da experiência dele, o quanto ele é experiente, o quanto ele fez Esse especialização". palestrinha. Exato! E daí vira uma coisa sobre ele, né, e Sim, não é sobre, e não é sobre. Então, essa ética, ela é literalmente assim, da alteridade a do outro, é de um cuidado e de cuidado com o outro, não é sobre claro, ele, não é claro. sobre ele. Até porque se não tiver cuidado, você acaba colocando a pessoa em mais sofrimento ainda. Uhum. Eu arrisco a dizer, assim, que a nossa profissão, ela é uma profissão que ela pega a palavra inutilidade como fim. Como assim? Um bom Explique. psicoterapeuta é aquele que vai se tornando inútil na vida do sujeito. Ah, A nesse gente, sentido, sim. né, Uhum. a gente quer ser inútil. É importante a gente seja inútil, para que esse caminho que no momento a gente pegou na mão do sujeito e foi caminhando com, ele faça esse processo de uma forma muito independente, né. Então, por isso que eu digo que sim e que não. Por que que não? Porque, assim, não dá para encerrar psicoterapia em 3 palavras, Ah, justo, né. sim. Então, assim, a gente pode pensar em muitas palavrinhas para psicoterapia, mas eu acho que essas que a gente começou já dá um debate legal. É, dá um debate legal. Eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, né? Vou fazer uma digressão e eu volto nessa mesma questão, porque muita gente que às vezes muita gente assim que a gente ouve por aí, né? Às vezes cinco, ouve muita gente, cinco, né? Ah, mas vou colocar assim, tem gente que procura terapia de uma maneira errada, achando que nós, como psicólogos profissionais, estamos ali para dar conselho. Você falou de Uhum, conselho agora há pouco, né? uhum, E a gente não tá para dar conselho, a gente tá justamente. Aí eu volto porque você estava dizendo. Ou conselho, ou indicar o que quer fazer, quer que o psicólogo coloque o seu na reta. Quando o seu na reta não é possível porque é a sua vida. A vida aham. do paciente não é a vida do psicólogo, né? E se der um problema, quem se ferra é também o psicólogo, né? E, às vezes Sim, de maneiras ruins, né? É justamente para isso. Não importa o tempo que a pessoa passar em terapia, é para criar ferramentas e lentes próprias, para justamente voltando no nosso tema, no nome do nosso programa, Singular Universal, né? É ir se fazendo, agindo, descobrindo, melhorando, criando possibilidades de futuro e assim por diante, né? Não é para pegar na mão para sempre. Não, o pegar na mão é só uma direção. Vamos junto nisso e você vai me puxar. O terapeuta, aliás, o paciente vai dar a direção para onde vai essa conversa, mas o terapeuta vai puxar para fazer as emendas e ligar esses caminhos, né? sim, sim. O conselho, ele é uma ótima ferramenta de fuga da angústia. Daí quando a gente pensa aqui numa inspiração existencialista da coisa. Porque o conselho, ele é uma ótima, se a gente está pensando aqui, a gente está pensando na metáfora da estrada, né. Daí que é metáfora? Uhum. Vamos lá, figura de linguagem, língua portuguesa. Metáfora é quando a gente pega uma coisinha para falar de outra, a gente quer fazer um transporte. Mais Transporte de significado, floreadinho. né, é um transporte de significado. Uhum, Então uhum. assim, no momento em que a gente está pensando nessa caminhada da psicoterapia, alguém fala assim para mim: "Pega esse caminho que é mais curto". Isso é o conselho. É quando eu Uhum. tento cortar caminho. Eu corto. Só que a gente só consegue na psicoterapia a gente vai compreendendo que o caminho ele só se faz à medida que a gente vai caminhando. Porque porque é um processo, porque o caminho ele não se faz, de uma forma do nada. Ele não é feito, ele vai se fazendo. Ele é como Isso. a gente, no Existência Livre, a gente fala, a gente está sempre no gerúndio, no Uhum, gerundiza. A uhum. gente está fazendo, a gente está criando, a gente está pensando, a gente está refletindo. Isso. E daí, ó, é um gerúndio, mas não é um gerúndio só de via única. A gente faz, a gente tá fazendo sendo feito. Sim, É um vai e vem. é só no sentido assim, principalmente para nós do existencialismo, a gente não tem uma essência pronta, a gente não tem algo dado, a Isso, gente caminha e constrói. E isso. só A vai ser gente algo na morte dos outros. sim, É para sim, o outro lado. sim. Não, a gente não vai falar de morte aí. Mas é sobre isso, é sobre caminhando, caminhado.
Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Então, assim, o conselho é aquilo que tapa um pouco a angústia, essa condição de possibilidade que eu tenho que dar conta. Então, por isso que a psicoterapia, especialmente essa que a gente está falando agora, ela, na verdade, ela tem que dar suporte para a angústia ser vivida. Diferente do conselho que quer abafar a angústia, a gente tenta dar suporte para ela, porque ela é muito significativa. Para a gente não perder o fio da meada, o CRP, o número do CRP é apenas um número? Só para a gente fechar essa questão, senão a gente vai ficar em aberto, a gente não eu vou me sentir mal depois de ter atropelado isso. Não, não é só o número. O número do CRP é uma marca registrada de que a prática desse profissional está sendo fiscalizada. É Uhum. isso aí, né? Sim. Em termos, para que o paciente, o cliente entenda, é isso. E daí eu lanço a bomba para tu. Terapia é Ah, para todo mundo? eu devolvo para você. Eu não, Devolvo para você. eu não, eu não, ora eu penso que sim, ora eu penso que não, Tá, sabe? tá. Porque a gente sabe que politicamente nem tudo se resolve com terapia. Então a vida de Sim. muita gente estaria já plenamente resolvida, minimamente dizendo, para se ter a compreensão de uma boa vida, se nós tivéssemos acesso ao mínimo desse mundo, né, para uma boa vida no mundo capitalista. Às vezes eu penso que sim, quando eu lido com pessoas que não fizeram terapia. Então, assim. Então, muita gente assim não faz terapia. Cara, eu acho que você deveria fazer terapia. Porque justamente ajuda nesse caminho que a gente está falando. E construir um caminho melhor para nós mesmos até a morte. Né? Sim, Então, sim. é de hora em hora. Pensando politicamente, eu acho que não. Sabe? Nessa construção, nesse antropológico nosso. Mas ora também acredito que sim, porque eu acredito nessa ferramenta que eu estudei 5 anos e continuo estudando, continuo a fazer a pós-graduação, mesmo que não tivesse pós-graduação, continuo a estudar, que é essa ferramenta de transformação. Não é uma transformação tão simples, né, como se fosse virar a chave, mas eu acredito nela. Então, não, como profissional, eu acredito que talvez todo mundo devesse fazer. Mas se esse devesse, é dentro da minha opinião, dentro do meu mundinho privilegiado. Uhum, uhum. Eu concordo contigo nesse sentido, porque toda vez que alguém me pergunta, que alguém afirma, todo mundo deveria fazer psicoterapia, eu me lembro de uma pergunta que a minha professora de Direitos Humanos fazia na graduação quem cabe nesse seu todos? Quem Oh, que são esses boa. todos, né? E que psicoterapia é essa? Porque assim, a gente não pode também eh, tapar os olhos que o início da psicoterapia clínica, psicoterapia no Brasil, quando a gente vai pensar ali, o primeiro laboratório de psicologia, que é o Pedagógio, em Pernambuco, que é muito filiado à educação, a gente vai ter ali o nascimento de uma psicologia que vinha para higienizar e disciplinar pessoas que estavam ali à margens da sociedade, em especial crianças que eram consideradas, hoje a gente chama de crianças atípicas, né, ou neurodivergentes, mas na época se chamava de anormais. A gente vai falar de todos os déficits, de todas as pessoas que não falam a nossa língua vernácula, o português. Seja algo como um dispositivo de controle, né? De manter dentro de uma Exato, suposta normalidade, o que, de uma certa forma, ainda ocorre, mas lá era bem mais gritante, né? exato, exato. Então, assim, por isso que a palavra em compromisso social ela é tão importante. Se a gente esquece dela, a psicoterapia ela acaba se tornando um dispositivo muito sofisticado de controle dos afetos. Ou seja, esse compromisso social é uma forma de bater de frente com esse dispositivo de controle. Aham. Eu não sei se a palavra é libertação, talvez você me ajude a pensar numa uma coisa melhor quando se está em terapia, ou é uma libertação? É uma boa palavra de libertação, é uma boa palavra. É, porque assim, é a única palavra que eu consigo pensar agora, sabe? Nesse sentido, assim, se libertar, nesse contexto, se libertar desse dispositivo de controle que nos querem nos enfiar goela abaixo, né? Ainda mais Uhum. assim, quando eu penso que alguém venha me procurar para fazer terapia, eu quero que essa pessoa seja liberta.
de tudo que a envolve, que a machuca, para que talvez tenha essa libertação, colocando dessa forma, para que não tenha esse controle arraigado, que o controle fique na mão desse ou dessa paciente. Não sei se eu me faço entender. Claro, claro. Ó, quando a gente pode pensar que a psicoterapia, em certos níveis, ela pode sim a promover uma libertação. E que libertação é essa? O de compreender que essa existência que a gente não pode fugir, essa existência ela não é errada, ela não é ruim, feia, danificada, quebrada, de que essa existência ela também é potente. Eu me Uhum. lembro que também uma outra professora de psicologia clínica, ela colocava assim que a psicoterapia é um espaço revolucionário, onde que a pessoa que vem e que se acha um fracasso, ela precisa de algum modo se sentir bem na pele dela, né, com todos os cacos e todas as dificuldades dela. Então assim, isso é muito libertário. Sentir que existe futuro, que existe possibilidades, né, para se sentir bem. Porque assim, eu vou me se eu não vejo futuro, dificilmente eu vou me ver bem, né, mas a partir do momento que você está numa terapia, por mais que seja difícil, vendo possibilidades de futuro que me atravessam, eu começo a ter não gosto dessa palavra, talvez você me corrija, começo a ter um pouco de esperança de uma melhor vida, A né, gente porque pode pensar em esperança. uhum, Claro que uhum. podemos, claro que É porque podemos. assim, eu fico nesse cuidado, porque resumir algumas coisas a uma única palavra deixa tudo muito bonitinho, tudo muito Poliana moça, sabe? Então, é só nesse. E para quem não sabe o que é Poliana moça é que acha tudo muito positivo, tudo muito bonitinho, tudo sempre vai dar certo. Não, não é assim. Por isso que eu fico Aham. com medo desses resuminhos numa palavra só. Mas é pra gente se fazer entender aqui, né? E na maioria das vezes não dá. Aquela coisa, É, então, né, viu? Não foi eu que disse, viu? né. Mas assim, amigo, quando a gente vai pensar em esperança, em libertação, a clínica é esse espaço sim. E de que forma que a gente consegue compreender isso em contraponto com psicoterapia para todo mundo? Pô, vamos lá, a Minha mãe psicoterapia já me dizia que eu não sou todo mundo, então eu não é toda terapia que vai servir para mim. Vai servir para mim, ponto. Né? pois é, pois é. O jargão da mãe é ótimo para nesse momento. É. Inclusive, ó, se fosse um podcast de psicanálise, a gente já poderia pegar um gancho aqui agora, ó. Ó, ó o Vem Édipo conversar com a gente, Iaconelli. Vem conversar com a gente, Iaconelli. ó o Édipo mal resolvido aqui, ó, que saiu nesse momento. O Mas quando a gente vai tratar dessa questão, né, de que espera lá, se a gente está pensando aqui numa psicoterapia que é para todos, a gente vai ter que pensar desde aquela pessoa que está lá, periférica, está lá expulsa dos grandes centros, que não tem que o serviço público não chega até aquela pessoa que está no centro, que a gente sabe que tem um recorte de privilégio gigantesco, né. E daí sim, para disciplinar? Não, não. Mas para que a disciplina seja a última coisa do processo. E daí o acolhimento, a libertação, o processo reflexivo, a ação, seja de fato o carro-chefe do ofício, né. Isso de fato acontece? Não, não. A gente aí, por exemplo, tem um texto do Dunker naquele livro, cara, sobre neoliberalismo Neoliberalismo na era do sofrimento. Eu vou procurar aqui. Vai falando aí. como produção de sofrimento. É o Isso, eu acho que é isso mesmo. Isso, é o livro do Dunker com Safatli, em que ele vai colocar, por exemplo, que a gente perde espaço hoje, psicologia clínica perde espaço hoje para as grandes igrejas evangélicas, né, para o neopentecostalismo, que promete, por Esse exemplo é o nome disso mesmo. Neoliberalismo, se falar devagar, senão não sai, como gestão do sofrimento psíquico. é isso aí. O nosso tempo, a gente está vivendo o princípio da prosperidade, que nada mais é do que enriquecer e viver uma experiência divina na Terra de enriquecimento, de ter uma casa, ter um carro, ter os problemas resolvidos, as contas pagas. Individual hoje para coletiva no céu.
Exato. E quando a gente vai pensar em psicoterapia, a gente está pensando num processo muito diferente. Inclusive, de entender que esses afetos, essas dores, elas não foram escolhidas, elas não nasceram com a gente, mas elas foram produzidas por um aparato, né. Então assim, é nesse Quais sentido. aparelhos, aparelhos não, quais aparatos são esses, né? Que eu penso Boa. nisso como só os famosos marcadores sociais, Uhum. né? Como que a gente liberta sem estudar sobre os marcadores sociais? O que são isso? A gente já tocou de uma certa forma, né? Mas você Aham. consegue expandir um pouquinho mais, sabe, para que as pessoas entendam? Porque não adianta nada. Eu vou falar de uma maneira resumida para você expandir depois, mas não adianta nada a gente pensar em libertação e agir como dispositivo de controle, né? Exato. Daí aquela coisa, né, como é que eu vou ser psicoterapeuta, se eu não sei o que é gênero, o que que é raça, o que que é classe social, o que que é deficiência, né, que promoção da saúde é essa? Marcador social é inclusive uma uma informação que é muito diretiva das políticas públicas de saúde, ser inclusive de assistência social no nosso país também. Então assim, marcador social, gênero, então a maneira como a pessoa se identifica com, o seu aspecto biológico, né, e daí a gente pode pensar, pode ser cis ou trans, ou não binária, ou queer, e daí temos outras. Eh, a gente pode pensar na classe social, então a gente pode pensar em níveis de pobreza, em níveis de riqueza. Daí existem autores que falam assim: "Ó, classe média, risos, 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 vocês são pobres da mesma forma. A diferença é que existem pessoas abaixo do nível da pobreza e pessoas um pouco acima", né, porque, por exemplo, se você quebrar o seu bracinho passando pela catraca de ônibus e você não conseguir trabalhar por uma semana, você é pobre, porque você só tem a sua mão de obra para doar em troca de salário. Então, você tem classe social, você também tem um aspecto geográfico. Então, se você mora no vou pegar a situação do Golden, se você mora no litoral, né, do sul do país. E vamos fazer o recorte. Esse meu litoral aqui não tá no litoral dos bairros chique, né? Eu tô numa. Não é um bairro ruim, longe disso. Né? É um bairro bem urbano, bem tranquilo, mas não é um Jurerê internacional. Né? Eu tô dando esse recorte pra gente justamente colocar dentro desses recortes que estamos falando, né? Apesar de estar no mesmo território próximos, são mundos distintos, né? Uhum, exato. Então, assim, mesmo dentro de uma cidade, a gente tem marcadores diferentes geográficos. E quando a gente é psicólogo do SUS, a gente pega muito isso. Inclusive, fui durante um tempo, e a gente percebe isso. O marcador muda de bairro para bairro, né? Então, são essas questões, né? Quando a gente pensa marcador social, é a forma como a sociedade se inscreve no nosso corpo. Quer a gente Quer a gente perceba, quer não, e ela se inscreve no nosso corpo desde o momento em que a gente deseja, desde o momento que a gente adoece, desde o momento que a gente fica saudável, e por isso que é marcador. A gente inclusive mesmo a gente tá falando muito de morte hoje, mas ainda Será que por que que a gente está falando muito de morte, né? será por quê? É um assunto predileto do nosso querido Ti. Será mesmo o seu lugar no cemitério, a gente pensar em gavetas, caixões, tamanho de data, isso também é um marcador social, né. Daí tá vendo, eu não consigo, vou até o cemitério, não dou conta. Você começa no início da vida até o final, já Uhum. entendemos. Pronto, né? Mas é, né? Inclusive, a gente um dia grava um programa só sobre luto, né? Que é a especialidade do Tite. Porque é importante isso, porque me incomoda, independentemente de ser na clínica ou não, mas principalmente na clínica, em observar nossos colegas que não se preocupam, não se atinam a isso, e a esses marcadores, raça, gênero, deficiência, classe social e tantos outros que agora não me vêm à cabeça, porque é isso que demarca a vida de possibilidade de uma pessoa. Isso me faz lembrar de Liberdade em Sartre, né? Liberdade em Sartre não é essa coisa abstrata que a gente imagina que seja uma liberdade, é liberdade de ação. Mas independentemente do campo onde você estiver, se você não conhece essas possibilidades,
você não sabe agir ou age de maneira equivocada, né? E esses marcadores sociais costumam, muitas das vezes, principalmente para quem passa mais perrengue, a ser esquecido, a ser abandonado, a ser passado por cima, né? E daí como que você vai conversar, vai libertar uma pessoa, né? Acho forte dizer isso, até parei para pensar que libertar uma pessoa, um paciente, acho forte, mas a gente precisa estudar isto, né? Sim, Não é só pensar em formas de colocar alguém numa caixinha. A gente tem que tirar essa pessoa de uma caixinha, se for o caso, colocar em diversas, mas não um método quadradinho. Como disse, você mesmo brincou com a questão de se fosse um psicanalista, adoraríamos, né? Eu não sou. Minha mãe já dizia que eu não sou todo mundo, então se eu não sou todo mundo, eu não caibo numa caixa só, eu não caibo num método só. é, é. O processo, o que você estava falando, né, eu libertar alguém, e a gente aprende que, assim, a psicologia também não é para todo mundo, porque nem todo mundo se dá conta que é liberdade. É Freud. muito exato. Ser livre, o Entre Quatro Paredes do Sartre, ele é angustiante e maravilhoso ao mesmo tempo, daí angustiante não existencialmente, mas wertheriano, aquela angústia que, dói, porque a liberdade é uma condenação. Não tem co Você pode olhar para todos os lados, para todas as janelas. Ser livre é infernal. Não tem como a gente não deixar de ser livre. Ser livre é ser obrigado a escolher sempre. Até É. quando não se escolhe, se escolhe. É, e daí quando a gente, se depara com sujeitos que não se consideram, não se reconhecem nessa liberdade, a gente entende que existem tantos processos de violência, de alienação, de anulação de si próprio, que fazem com que essa pessoa, ela não se reconheça como tal, né, que ela se reconheça como alguém pré-determinada, como alguém fechada, como um objeto mesmo, manipulável e refém do olhar do outro. Então assim, o nosso processo é um caminho junto, é uma libertação que se faz pelo reconhecimento da minha liberdade como terapeuta, mas também da provocação ao outro de que ele também reconheça a sua, né. Esse é um dos pontos que vira e mexe conversa com, né, faço um exemplo, eu sempre faço com essas pessoas um exemplo jocoso, né? Jocoso no sentido assim, bobo, mas que é muito provocativo, né? É que um dos grandes problemas de fazer terapia, isso eu falo como não só como terapeuta, psicólogo, mas também como paciente que fui, é que quando você abre essas caixinhas, você se depara com suas coisas. E daí você precisa fazer alguma coisa com essa coisa. E isso cai no nosso segundo episódio, nos angustia, nos deixa ansioso, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa, mesmo que seja cair na má fé, se esconder, se alienar e sofrer as consequências de ambas as partes, tanto escolhendo como não escolhendo. Então, volto para a questão. Se nós não observarmos isso tudo que nos cruza, como a gente verá a possibilidade diante do que fazer com isso que nos coloca na mão? Sim, sim, sim. É uma porrada existencial, né? Porque a partir do cara, eu trouxe. O Thiago, meu psicólogo, ele me devolve, me faz pensar, me faz refletir, não me faz essa questão do conselho, não é tão diretivo, ele traz a reflexão, me pega na mão, vamos olhar direito, você disse isso, vamos pensar nisso, isso, vamos pensar nisso, como foi lá, como foi cá. Vai chafurdando nessa lama que é a nossa vida, né, porque está tudo amalgamado, tudo junto, e vamos construir essas coisas em conjunto para ter possibilidades, né? Neste Uhum. momento, porque as possibilidades são eternas, vamos dizer, enquanto vivemos, teremos possibilidades. Uhum. Sim, sim. Me lembrou muito a primeira parte do Serenada em que ele fala da interrogação, né, Manda de aí, manda para que o pessoal entender. pois é, o Serenada é esse livro interminável que nós temos, que, né, a Bíblia, você vai pegar Tá a em algum Bíblia, canto, tá em algum, não, deixa eu desmontar o não cenário aqui. não o cenário, vai, Ah, tenta não, encontrar a Bíblia. não, tá aqui embaixo, tá mais fácil de Boa! pensar. Tá aqui. Ih, Olha tá lá, caindo tudo. Ó. olha lá, olha lá, a Bíblia, Ó, a ó o Bíblia. tamanhinho. O tamanho, inclusive eu vou comprar essa edição, a minha mais velha tá caindo aos pedaços, não adianta mais. Tá caindo aos pedaços porque você usou, né? Então é Nossa, uma boa coisa.
Eu já li e reli tantas vezes e aquela coisa, né, ler e reler o Serenada não significa compreendê-lo, né, não tem Ah, nada não. uma Eu li, coisa, eu, outra coisa. eu li só algumas partes e poucas páginas, porque não é uma leitura fácil, né? Ainda mais para quem está iniciando nesse mundo, Sim. é uma leitura filosófica, né? Mas enfim, fale aí. Pois é, eu lembro muito da interrogação em que o Sartre coloca: "Qual que é a nossa primeira a conduta mais originária do para si, do ser humano, da consciência?" É a interrogação. E daí, que interrogação é essa, cara? A interrogação, a gente é o ser que carrega uma interrogação, dentro de si. E daquele dentro, vou apanhar de sartreano. Não tem um dentro, né, mas a gente carrega, a gente encarna A essa gente está interrogação. falando metaforicamente para que as pessoas nos entendam, né? Isso. Não, mas eu vou falar encarna interrogação para não É. receber tanta porrada assim. Mas Faz sentido. é Tu sabe onde importante. o seu tá na reta, né? Ô! Eu tô ligado, tô ligado. O meu tem andado muito na reta. Mas a interrogação é esse princípio desse de olhar para o outro, não necessariamente como um objeto pelo qual eu estou manuseando, mas perguntar significa ir em busca desse ser que não sou, né, e a cada momento que eu interrogo, eu vou desvelando ângulos e faces, né, quando o exemplo do Pierre, quando eu chego no bar, marco com o Pierre atrasado, chego no bar, Pierre não está. E daí eu olho Náusea, as não é? não, a náusea é a casa de rendezvous. Rendezvous, eu lembro que tem um exemplo muito próximo disso. Isso, aí tem o copo, que na verdade o copo que toca Roquetan, não é Roquetan que toca o copo, aí começa uma experiência, né, danosa. Mas o exemplo do Pierre é: marco com Pierre ao bar, pego o trem em determinado momento, no entanto já estou atrasado. Chego no bar, olho os garçons, olho as lâmpadas, olho os estofados e Pierre assombra o lugar, Pierre não está, né. E daí, quando Pierre não está, qual que é a minha pergunta? Onde está Pierre? A minha intuição de que Pierre não está já é uma pergunta. Uhum, Então a gente se uhum. esquece que como psicoterapeuta, a presença do nosso cliente, do nosso paciente já é uma pergunta, que é aquela famosa pergunta, né: "Pra que você está aqui? O que que te traz aqui? Porque, né, por que que você veio até aqui?" E tem Já é uma um questão assim, modo de vínculo. tem uma questão interessante, né, que tocou. Cadê Pierre? Pierre tá ali, tá contigo. Ele só não tá fisicamente, mas ele tá pintado por todo o cenário, né? O Daí a Pierre, ausência, né. O Piarro não. O Pierre está não estando. O Pierre não mas daí é a experiência da ausência, amigo, a gente não vai entrar nela não. Não, 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 eu só tô fazendo. Não, 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 não vamos entrar em nada, mas eu tô assim, eu só tô colocando no sentido assim, mesmo quando a pessoa fisicamente não está conosco, ela está conosco. É nesse sentido simples que eu quero Arrasou. dizer, né? Porque traz, é igual o paciente tá ali querendo esquecer alguma coisa, querendo se afastar, mas tá se afastando junto, cara. É como uma vez eu falei pra ti, é um vazio preenchido, né? Enfim, e por fim, falando em enfim e por fim, antes que a gente leve 2 horas conversando aqui, e a gente nem gosta, Hã. ah, para quem procura a terapia, tem cura? Não, Por quê? eu colocaria que não, porque, eu vou dar cara, o artigo da Joana Elise é maravilhoso por conta disso. Mas é um artigo de luto, tá. Desculpa aí, de novo, cair novamente, né, nesse tema. Então É sobre karatê, capoeira, o quê? Sobre que arte? Você fala de luto, artes marciais, né? péssimo! Não, não é sobre karatê. Luto Péssimo. morte, tá, gente? Acho que vocês entenderam. Bastante humor, bastante. E daí elas perguntam, né, se a experiência ela faz parte da minha vida, se ela faz parte do meu corpo, que parte de mim eu tenho que me cortar para me curar.
E a psicoterapia, essa pergunta se estende, se o sofrimento ele se instaura na minha existência, na minha ele é uma marca mesmo existencial naquilo que sou, que parte de mim eu tenho que cortar para me curar. E daí temos a resposta de uma psicologia de inspiração sartriana, é uma resposta completamente, assim, que te joga novamente na angústia, que é: "Cara, não tem, não tem, não tem". Sabemos que temos abordagens que fala muito sobre a cura, né, a cura pela fala, por exemplo, da psicanálise, em que vai trazer daí falando de uma forma muito introdutória e muito simplista, e daí psicanalistas podem me bater, tá tudo bem. Eh, Dessa cura pela fala que nasce a partir do momento em que o analisando ele consegue fazer associações livremente, sem o recurso do psicanalista, então ele já consegue elaborar associações, ele já consegue ter uma percepção muito mais clara das suas neuroses e enfim, e daí não vou entrar nesse contexto. Nem a Thaís entrou no episódio 2 do 15, Da então tá tranquilo. psicanálise, né. Não, É, não, eu também não. Inclusive em respeito aos psicanalistas. claro. Mas e daí quando a gente olha pra fenomenologia, pra fenomenologia existencial, a gente vai perceber que, cara, a existência humana, ela não é um parafuso solto de uma máquina que a gente tem que resolver. A existência, ela é literalmente uma coisa que nós somos, nós estamos condenados, e é um grande, um baita mistério a ser vivido, é uma experiência vivida, né. E daí conforme as situações, conseguir encontrar possibilidades que a gente consiga atravessar essas situações, ultrapassar elas quando a gente consegue, sustentá-las quando é possível. Então assim, a cura não vai ter não. Aí, assim, fazendo um final parte 2. Hã, hã. Eu vi assim, para quem, assim, para quem tem dúvida em procurar terapia, porque que não vai conseguir superar suas próprias, Sim. e nós conversando aqui, talvez angustie mais ainda, porque é justamente liberdade. Aham. Mas quando que a gente se torna algo, principalmente dentro da autismo, quando a gente não pode transcender? Pois é. Aí a gente vai pensar cara, olha que curioso, né, no idiota da família tem as neuroses, que é uma solução insuportável para uma situação impossível, que é Isso. justamente o momento em que eu não tenho recursos para lidar com aquela situação, eu também não tenho recursos emocionais nem concretos para sair daquela situação. E aos poucos, o que que eu faço? Eu vou me convertendo ao que a situação me coloca como verdade, né. Então se a gente pensar no Flaubert, criança, eu daí tô falando do Idiota da Família, do volume 1, né, volume 2 nem comecei a ler, só vou ler quando finalizar esse doutorado louco. Mas, criança, pequeno, estigmatizado pelo pai, porque não sabia ler, pela mãe, pelo irmão mais velho, que é super maravilhoso, para sua época, né, super Uhum. avançado para a época. Eh, de tanto ridicularizado, de tanto afastado, de tantos processos que ele vinha vivido, ele vai começando a ser considerado idiota, né, o Flaubert seria hoje uma criança que tem inúmeras questões com aprendizagem. No entanto, ele vai se colocando nesse lugar, o lugar Uhum. do fracassado, do idiota, do Sem fu maldito, sem futuro. do sem futuro, do trágico, né, que daí, em certa maneira, isso vai escorrer para a literatura. Tanto é que ele faz o Madame Bovary, e daí a gente tem outros romances em que tem personagens totalmente trágicos e que brincam com temas como incesto, relacionamento entre homem e animal, né, metade Deus, metade demônio, a gente tem essas questões, né. Então, é nesse sentido, a gente entra na neurose, a gente vive essa situação que é insuportável. E no adoecimento, né, amigo, nas psicopatologias e tal. É, mas a minha pergunta, tu estendeu bastante, achei, amei a explicação, tá? Mas eu ia ser, eu ia finalizar, deixei essa explicação, mas eu penso muitas das vezes assim, quando alguém me diz que
por diversas questões, quem é o mérito, eu não vou conseguir superar, é que a gente só se torna algo realmente na morte, né? Quando a gente deixa, Sim, quando a gente deixa de poder transcender, de poder sim, superar as situações, né? É nesse ponto que eu digo, para quem procura a terapia é um caminho para isso, para transcender, sim, para ir, exato. é para ir sendo, né? Porque é uma possibilidade de alívio, de ajudar a enfrentar as angústias, de ajudar a enfrentar os próprios problemas, de fazer as correlações e fazer as ligações. E me vem aqui um exemplo de quando o paciente faz as ligações por si próprio. É maravilhoso. Ou seja, eu estou dizendo isso por conhecimento das pessoas na minha frente. Você já está com aquilo há dias, a pessoa fala X coisa, falei, tá aí. Ó, É bom, né? você fez isso, eu não fiz mais nada, né? Sim, Mas, sim. enfim, vamos passar para nossas dicas, Vamos. porque já estamos estourados com o tempo, já estamos com 1 hora e 2 minutos de conversa. Meu É, Deus. um próximo em que nós falarmos só nós dois aqui. Começa tu, o que tu tem para indicar? Vou indicar um filminho, já que a gente estava falando de psicoterapia, de processos nesse sentido, na verdade é uma série da Globoplay que é Sessão de Terapia. É a série Fisioterapia. com o Selton Mello, meu crush eterno. Beijo, Selton. Que desmistifica muito, faz esse papel. É uma série que vai tratar ali de uma vivência da psicanálise, mas que é muito boa. E que a gente consegue perceber isso que a gente está falando do ultrapassamento da situação, ou da Uhum. transcendência, ou daquilo que a gente vai falar de uma libertação, de uma reação frente a uma situação. Tanto mas é isso. Né? Ela começa um pouco antes, né? Ela começa um pouco antes do Selton Mello. Ela começa com o José Carlos Machado, se eu não me engano, as primeiras temporadas. O Selton entra em que temporada? Acho que é terceira ou quarta. Mas Co- hoje em dia é o Celton, né? Então hoje Começa em então o dia. terceiro ou quarto. Pra é, mim, eu começa a assisti. lembrar com o Selton. Eu assisti com o Celta, acho que só a quarta temporada, não assisti o restante. Eu assisti as duas primeiras quando foi lançada no Brasil, com o ator Gabriel Byrne, que ele Hum, fazia, né? Porque é uma série internacional. E se não me falha a memória, é uma série indiana que foi adaptada para o mercado norte-americano, depois para cá e se estendeu bastante. Então sim. assisti lá há muito tempo atrás. Ah, mais alguma dica? Por mim, é isso. E contigo? Eu vou indicar esse livro que eu estou aos poucos lendo, acho que faz muito, deixa eu colocar mais para trás, faz muito jus com o nosso tema de podcast, que é O que os psiquiatras não te contam, da autora brasileira Juliana Belo. Tenho um podcast Fio da Meada maravilhoso com ela, por isso que eu comprei esse livro. Né? Que ela desmistifica essa questão da psiquiatria, de se é só corpo, se é só social. É uma coisa que a gente discute bastante no existencialismo, né? A gente não fecha. E eu gosto dessa questão mais crítica da psiquiatria, que costuma ter uma visão muito médica, muito corporal, muito fechada, né? E ela vai além disso. Ela faz algumas críticas e explica o porquê disso. Então, assim, é uma leitura leve, uma leitura fácil, mas muito instrutiva. E eu vou continuar indicando Eduardo Louis, porque eu já estou no quarto livro dele. Eu estou lendo Monique se Liberta, que foi lançado no ano passado, e a continuação. Agora não lembro o nome exatamente, tá aqui na minha frente, mas se eu levantar, eu vou derrubar tudo aqui. Que é a Lutas e continuação do. Metamorfoses de uma Mulher? Isso, é a continuação deste da própria mãe. Que primeiro vem o pai, ele fala do pai, que é quem matou meu pai, Lutos e Metamorfose de uma Mulher, e vem Monique se Liberta. Então, comecei ontem Monique se Liberta. E assim, é, é gostosinho ler ele do Ari. Ele, ao mesmo tempo que ele é profundo, é uma leitura rápida, é uma leitura que você senta assim, principalmente o primeiro que eu disse, que é Quem Matou Meu Pai, é um livretinho, 60 e poucas páginas, mas bastante espaço, mas tem bastante partes que marcam a vivência dele, né? Eu acho que ele começou a se desenvolver melhor nesses últimos livros, principalmente se Liberta, ele desenvolve um pouco melhor a história, até como foi mudar o método, né? Tem agora o lançamento novo, o lançamento antigo não tem, né? Então tem agora o lançamento, o Desabamento, que é sobre luto, se eu não me engano. Acho que tu vai Irmão. te trazer. É do irmão, né? E parece que também é um pouco mais desenvolvido. Ou seja,
é um ator que ganhou bastante reconhecimento e está se desenvolvendo bem como autor. Enfim, passa várias coisas na cabeça, não vou dar mais dicas, que senão a gente também enlouquece as outras pessoas, né? Meu amigo, muito obrigado por mais uma ótima conversa. Foi bem Eu que fluida. agradeço, amigo. Espero que tenha sido muito bom para quem tenha nos ouvido ou nos visto, porque apesar de ser uma conversa fluida, a gente queria realmente desmistificar alguns pontos da terapia, porque como profissional a gente quer paciente, óbvio, né? Mas eu quero que Sim, as pessoas nos procurem sabendo o que estão procurando, e não só porque estão em sofrimento agudo, né? Vamos dizer assim, N coisas. Muito obrigado. eu que Beijão agradeço. em quem nos viu e nos ouviu. Sua consideração finalzinha, meu amigo. Eu agradeço muito também pela conversa. Foi muito bom. Agradeço aos e às ouvintes e a gente se vê no próximo episódio.